Então, a atividade que eu deixei fica para segunda-feira, né? Ficou para segunda-feira. E a outra, na segunda atividade, que é a que eu vou deixar hoje, vai ficar para quarta-feira. Ok, né, meninas? Então, vou apresentar aqui. E primeiro, deixa eu abrir. Mandei já esse assunto para vocês, já mandei em PDF, porque eu sei que vocês acham melhor, né? É mais interessante que seja em PDF. Tem algumas pessoas que não conseguem abrir, né, com o Word normal, até pelo celular. Então, a gente vai começar pelo assunto que a gente ainda não concluiu, né? Estão vendo minha tela? Alguém pode me dizer um sim ou não? Sim ou não? Vou considerar como um sim. Então, gente, na aula passada a gente estava falando sobre a NR1, né? E foi aquele processo até um pouco cansativo, mas até menos cansativo do que eu imaginei, que é a gente fazer, né, a leitura e interpretação da NR1, né, que trata das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais. É uma nova NR, né, que surgiu o ano passado, e chegou o momento da gente se inteirar sobre ela, porque ela vai entrar em vigor, e é um novo assunto, né? Por que a gente está falando da NR1? Porque anteriormente a NR que tratava do assunto do tema da nossa aula era a NR9, né, que se tratava do PPRA. Mas agora a NR9 não mais se trata do PPRA, porque não existe mais esse tipo de documento, né, esse tipo de programa de prevenção de riscos ambientais. Agora, o que existe na NR9 são as coordenadas, né, para a ocorrência de uma avaliação e controle das exposições ocupacionais a quê? Aos agentes físicos, químicos e biológicos especificamente, e deixando claro que não está incluso os riscos ergonômicos nem os riscos de acidentes. Então, na NR9 também fala a respeito do PGR, né? Que ele deverá ser produzido a partir do gerenciamento de riscos ocupacionais. Só um momentinho. Então, fala bastante sobre esse PGR, né, que é esse Programa de Gerenciamento de Riscos, e a gente vem compreender sobre o PGR que ele deverá ser elaborado a partir do gerenciamento de riscos ocupacionais, né, que está descrito na NR1. Então, se é dessa forma, então a gente precisa estudar realmente a NR1 para conseguir compreender. E nas outras aulas, quando a gente estava fazendo essa interpretação, né, essa leitura, a gente conseguiu entender, né, como é que vai acontecer. No início da NR1, a gente percebe que é algo bem geral, né, que cabe bem a respeito das disposições gerais, mas porque vem a questão do objetivo, do campo de aplicação, das competências, dos direitos e deveres, né, do empregador e do empregado, né, do trabalhador. E mais à frente a gente percebe o GRO, né, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais.
E nesse ponto, né, 1.5, a gente percebe que ele acaba se tornando um pouco extenso, mais extenso do que as demais partes da NR1. Mas ele vem trazer de forma até bem clara como é que vai acontecer esse tipo de gerenciamento, né, e como se vai construir esse programa de gerenciamento de riscos, né, na forma tanto de programa propriamente dito, como também na forma de documento, né? Como ele deve ser documentado e como ele deve ser, inclusive, digitalizado. Então, na nossa caminhada, a gente foi aqui, e eu acredito que a gente parou no ponto 7. Falou da prestação de informação digital, né, da digitalização dos documentos, e a gente chegou até aqui, né, na capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalhador, né, no trabalho, perdão. Então, o primeiro tópico vem trazer que o empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com os dispostos na NR, nos NRs, né? São as demais NRs. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NRs, deve ser emitido certificado contendo o nome, a assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico pelo treinamento, né? E aí, então, a capacitação ela deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. Isso era algo que já se trazia. O treinamento inicial deve ocorrer antes do trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs ou quando não estabelecido em prazo determinado pelo empregador. O treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alterações dos riscos ocupacionais, né? Isso é algo muito particular, né, o treinamento eventual. Se refere a algo muito particular da empresa da função. Se refere a uma mudança de maquinário, né? Se refere a uma mudança de procedimento, uma atualização que ocorreu até de forma repentina em uma determinada especialidade, né, de conteúdo daquele profissional, daquela função. Na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de um novo treinamento, né, aconteceu uma situação realmente muito grave e se faz necessário que os demais trabalhadores eles passem por um novo treinamento, né, até com relação à sensibilização, né, para que eles possam se conscientizar dos riscos que correm. Após o retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias, a carga horária, o prazo para sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender à situação que o motivou. A capacitação pode incluir, estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, exercícios simulados ou habilitação para a operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. O tempo despedido em treinamentos previstos nas NRs é considerado como de trabalho efetivo, ou seja, quando você está no treinamento, você, inclusive, acaba sendo fora do horário de trabalho, aliás, dentro do próprio horário de trabalho, então é como se você estivesse trabalhando. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização.
A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados, em conjunto com os outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária Nossa, o que foi que aconteceu? O que foi que eu apaguei? O conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior, né? Digamos que você participou de um treinamento, né? Até como acontece aqui em algumas situações no curso, né? Por exemplo, você está estudando algum curso da saúde, né? Mas você quer mudar para um outro curso que também é da saúde. Então, você tem disciplinas que são afins, né? Que são iguais. Então, você não necessariamente precisa cursar novamente, mas isso vai depender realmente da carga horária, né? Se ela é a mesma, né? Ou então se ela é semelhante, vai depender também do conteúdo, e não necessariamente somente do nome da disciplina, se o conteúdo que vai ser ministrado. Então, o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Então, se você fez um treinamento anterior que compreendia a carga horária e aquele conteúdo, então você pode aproveitar, você não precisa necessariamente fazer de novo, né? O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido, ou seja, o seu curso ele ainda não venceu em NR ou há menos de 2 anos, quando não estabelecida esta periodicidade, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Realmente, ele mesmo entenda que você já realizou esse tipo de treinamento e que não precisa realizar novamente. O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data da realização do treinamento aproveitado. Esse slide está repetido. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados e complementados. A convalidação ou complementação deve considerar, ou seja, quando você for validar de novo aquele mesmo treinamento, né? Ou então você for fazer uma complementação. As atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, as atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e a carga horária cumpridos no curso que você fez anteriormente, o conteúdo e a carga horária exigidos no novo, né? A gente vai fazer essa comparação. E o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR, ou há menos de 2 anos, nos casos em que não haja um prazo estabelecido já
pela ANE. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir o certificado de capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Ou seja, é necessário como se você fosse expedir um novo certificado, porém com aquela data, né, anterior, ou então apenas com um certificado de complemento. Para efeito de periodicidade de realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo, convalidado ou complementado. Ou seja, você não vai considerar a data do treinamento que você fez o aproveitamento, sim a data do treinamento primeiro que você fez. Então, se já tiver vencido, de acordo com o que está descrito na NR, então você vai ter que fazer novamente. Mas se não tiver, você vai aproveitar, mas você vai continuar com aquela mesma data. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Sim, gente, lembrando que essa questão do aproveitamento, isso é uma novidade. Na verdade, anteriormente, se você já tivesse feito o treinamento, por mais que tivesse feito pouco tempo, né, digamos meses, e você estivesse tendo que refazer o treinamento, você tinha realmente que fazer de novo. Nesse caso, agora, a gente tem essa novidade de que existe essa possibilidade de fazer esse aproveitamento. Mas é claro que nessas condições. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 nesta NE. Né? O anexo 2 é somente sobre isso, sobre essa questão dos treinamentos que são ministrados. Então, o treinamento ele pode ser de ensino à distância, né, totalmente EAD, ou ele pode ser nessa modalidade nova que a gente experimenta agora, que é o semipresencial. Na verdade, é algo que já se falava, mas teoricamente era como se não existisse, né? O que isso significa? Que é um modelo que a gente tem aula tanto à distância como tem aula presencial, que é como se fosse esse modelo que a gente está vivenciando agora. Que a gente tem aulas à distância e vai ter aulas também de forma presencial. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica, né? Vai depender do que se trata, na verdade, o treinamento. Aí o ponto 8, né? O 1.8 vem tratar do tratamento diferenciado, né? Que a gente vai dar para o microempreendedor individual, né, no caso o MEI, né, a microempresa e a empresa de pequeno porte. O microempreendedor individual, está dispensado de elaborar o PGR, né? Ele não precisa elaborar, fazer todo aquele documento e esse programa. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Então, se eu tenho a colaboração de uma outra empresa, né? Sou uma empresa grande, tenho que ter gerenciamento de riscos, eu tenho que ter PGR, mas eu tenho a colaboração de uma empresa MEI, né? Um microempreendedor individual, que no caso ele até atua dentro das dependências da minha empresa. Então, por mais que ele seja MEI, né, que está dispensado de elaborar, porém ele está trabalhando dentro da minha empresa. Então, eu tenho que elaborar considerando, né, ele, né. Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI.
As microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas em alternativa às ferramentas e técnicas previstas no subitem 154421, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por estas ferramentas e o plano de ação. As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1. Ficam dispensadas da elaboração do PGR. As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. Isso, inclusive, a gente já tinha conversado. A dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto à obrigação da elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, do MEI e do EPP das demais disposições previstas em NR. Ele está livre apenas de realmente elaborar, eles estão livres apenas de elaboração do PGR. O MEI, né, o MEI e o EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 161 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. É muito difícil não ter fatores ergonômicos. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do atestado de saúde ocupacional ASO. Não precisa fazer o PCMSO, mas tem que fazer os atestados. Os graus de risco 1 e 2 mencionados no subitem 184 e 186 são previstos na norma regulamentadora número 4, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, o famoso SESMIT, que somos nós. O empregador é o responsável pela prestação das informações previstas nos subitens 184 e 186. Aí, na ANR, a gente vai chegando ao final, né, falando sobre as disposições finais. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação de penalidades previstas na legislação. Os casos omissos verificados no não cumprimento das ANR serão decididos pela Secretaria do Trabalho, ouvida pela CIT. Gente, ao final, a gente vai concluir falando sobre o anexo 1, né, da NR1. Eu não trouxe aqui o anexo 2, porque não caracteriza muito a nossa fala aqui, que é o tema, na verdade, da nossa aula, né? O anexo 1, ele se caracteriza até numa forma da gente recobrar um pouco do que seriam alguns termos, né? Porque o anexo 1 traz termos e definições. Então, é uma forma da gente rever quais são essas definições desses termos que a gente tanto fala, que às vezes falta um pouco, né, a gente gravar o que realmente significa. Às vezes a gente fica, até aprende algum tipo de conceito, de certa forma até popular, e acaba replicando isso de alguma forma. Então, no anexo 1, ele traz, na verdade, conceitos, né, sobre tudo aquilo que foi falado na NR1, é como se fosse um glossário dos termos que foram utilizados no decorrer
do texto. Então, fala aqui que o agente biológico, né, se trata de micro-organismos. Quando a gente fala de que, por exemplo, é necessário fazer uma avaliação dos agentes físicos, químicos e biológicos, né? É disso aqui que a gente está falando. O agente biológico são micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função da sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesões ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos, a gente tem bactérias, né? Vírus, fungo, né? Aqui a gente tem algum tipo de bactérias, bacilos, o vírus linfotrófico, aí aqui o PRI, um agente da doença, essa doença com esse nome, e o fungo. Então, aqui são apenas alguns exemplos, né, de alguns micro-organismos que podem ser de risco, na verdade, para o ser humano que lida com esse tipo de material. Os agentes físicos, né? Sempre que eu chego na turma de técnico de segurança, eu acabo perguntando o que seria o risco físico. E muita gente responde, né, a grande maioria dá a seguinte resposta. O risco físico, professora, se refere àquilo que vai trazer algum tipo de lesão física para o ser humano, né? Mas, na verdade, todos os riscos, eles podem trazer algum tipo de risco que venha trazer lesões físicas, né? Na verdade, né, o risco físico, o agente físico, ele se refere às formas de energia, que acabam acarretando algum tipo de lesão também, ou agravo a nossa própria saúde, mas de acordo com a nossa exposição. Então, o agente físico é qualquer forma de energia que, em função da sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, o agente físico, ou o risco físico, como queiram dizer, se trata das mais diversas formas de energia que, em interação com o nosso corpo, né, essa interação com essas formas de energia podem causar lesões, assim como também o agente biológico também pode causar, né? Então, que formas de energia são essas? Aqui a gente tem o ruído, as vibrações, as pressões anormais, as temperaturas extremas, as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Então, disso se trata os agentes físicos, né? Aí aqui a gente tem uma observação com relação ao agente físico. Critérios sobre iluminação, né? Daí é iluminação, perdão. Conforto térmico não significa temperatura extrema, conforto. E conforto acústico, que não significa necessariamente ruído, e sim apenas uma questão de conforto, da NR17 não constituem agente físico para fins da NR9, até porque a gente já percebeu que a NR9 não se trata de riscos ergonômicos nem riscos de acidentes. O agente químico é uma substância química por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho. Quando a gente fala de agente químico, a gente sempre imagina as pessoas que trabalham num determinado laboratório. Ou então, a substância química, muitas vezes, de uma forma até líquida, mas, na verdade, ela pode se apresentar em diversas formas, e a gente lida muito mais com elas do que a gente imagina. Que, em função de sua natureza, concentração e exposição é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Aí nós temos alguns exemplos, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso lá em ergonomia. Fumos de carne, né, poeira mineral contendo sílica, cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico. Então, essas substâncias elas podem se apresentar muito facilmente no trabalho, né? E muitas vezes elas estão dispersas, elas se apresentam com muita facilidade dispersas no ar,
e a gente acaba inalando, pois é por elas terem partículas muito pequenas e acabarem atravessando o nosso sistema respiratório. E muitas vezes se armazenando lá nos pulmões. Então, quem é o empregado? Né? O empregado é a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, não é uma pessoa que trabalha eventualmente, no caso, é uma pessoa que está com a carteira assinada, né? Empregador. A empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equipara-se ao empregador, às organizações, os profissionais liberais, às instituições de beneficência, às associações recreativas ou instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados. Então, se eu estou admitindo pessoas, se eu estou assumindo esse risco, se eu estou pagando salário, então eu sou empregador. O estabelecimento é um local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Evento perigoso. A ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Frente de trabalho. Área de trabalho móvel e temporária. Local de trabalho. Área onde são executados os trabalhos. Obra. Todo e qualquer serviço de engenharia, de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Ordem de serviço de segurança e saúde no trabalho. Instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções da Segurança e Saúde do Trabalho. Organização. Pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado ao empregador, ao tomador de serviços, à empresa, ao empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação destes, seja incorporada ou não, pública ou privada. Então, nesse texto da NR1, a gente falou muito sobre a organização. A organização vai, a organização faz. Então, no caso, se trata disso. Perigo ou fator de risco ocupacional. Perigo ou fonte de risco ocupacional. Fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem potencial intrínseco, ou seja, está dentro dele, de dar origem a lesões ou agravos à saúde. A prevenção é um conjunto de disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases das atividades da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. A prevenção, gente, sempre é uma ação antecipada em relação a alguma coisa, né? Sempre que a gente previne algo. A prevenção, ela é uma ação direta. Ela tem sempre um motivo, certo? Então, sempre que você previne alguma coisa. Você toma uma medida que é pensando para que você não adquira doença X, por exemplo. A gente usa máscara para prevenir o coronavírus. Não sempre tem um motivo, sempre tem uma razão. Então, no caso da prevenção, né, é evitar os riscos ocupacionais, ou minimizar, né?
porque a prevenção, ela também não se trata somente de uma ação antecipada ao risco, né? Ela pode acontecer também durante, quando o risco ele já está instalado, né? E muitas vezes até quando a doença já está instalada, ainda é possível fazer prevenção, que a gente chama de prevenção secundária, prevenção terciária e prevenção quaternária, né? Que quando a gente previne, que a gente chama de complicações. A pessoa às vezes ainda pode ter a doença, o risco ele pode estar lá, já causando, mas a gente adota medidas para prevenir complicações. O responsável técnico pela capacitação é o profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado, conforme disposto em NR específica, responsável pela elaboração das capacitações e treinamentos. Risco ocupacional, combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade da lesão ou agravo à saúde. Setor de serviço, a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. E o trabalhador é a pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros sem vínculo empregatício. Então, com isso, a gente vai concluir a, a nossa NR, né, a NR1. Como eu disse, tem um segundo anexo, mas não é muito pertinente ao nosso assunto. Acho que é Clara, né? Ela saiu, mas ainda não voltou. Gente, antes da gente continuar a falar sobre a atividade, eu queria conversar sobre a nossa aula prática. Podemos? Pode falar. Então, eu estava conversando com o Ellison e a gente marcou as nossas datas, né? Já falando aqui para vocês ficarem cientes, porque na próxima semana a gente já tem a nossa primeira, não é isso? Dia 12. Estamos marcados, finalmente. Então, nós vamos ter 3 práticas, né? Para esse conteúdo que a gente viu sobre primeiros socorros. Então, ficamos ao primeiro dia para o dia 12 do 8, né? O segundo para o dia 9 do 9, e o terceiro encontro para o dia 14 do 9. Então, eles vão acontecer uma vez na semana, né? Somente do dia 12 para o dia 9, que a gente vai ter um intervalo maior. Mas ficou o dia 12 na quinta-feira, o dia 9 na quinta-feira e dia 14 vai ser na terça-feira. No caso, não vai interferir nas aulas teóricas de vocês, certo? Vai ter aula, né, que vocês vão seguir aí depois de mim com outro professor. Então, vai ter aula com esse professor normalmente. E no outro dia da semana, no caso a quinta, depois na terça-feira, vai ter aula comigo. Então, as aulas vocês já sabem onde vão acontecer, não é isso? Doutor, Oi? para quem não vai poder participar, como é que vai ficar? Pois é, eu acredito que vai ficar para uma outra oportunidade, porque assim, vocês não serão os únicos que vão passar, né? Por isso, vai ter as outras turmas. Inclusive, seguindo, a gente vai ter a turma de eletrotécnica, então quem não puder participar, posteriormente, vai poder participar em outra turma. Gente, é assim.
para dar uma orientação, eu vou pedir para quando vocês vierem para a aula, né, vocês venham com uma roupinha confortável, de preferência venham de tênis, né? Não venham assim com uma roupa muito difícil, né? Venham o mais confortável que vocês puderem, uma calça confortável, né? Que dê para vocês se mexerem, que vocês se moverem. Não vou dizer para vocês virem de calça leg. Até se quiserem, se as meninas se quiserem vir, é bom. Mas uma calça jeans que seja ou se não, uma calça jeans que seja confortável, tá certo? Nós vamos nos atentar à parte prática, certo? Então, ficar sentado na cadeira, só ouvindo ou só anotando, na verdade, está fora de cogitação. A gente vai ter um momento que ele é prático. A gente vai ter momentos que a gente vai treinar um no outro, né? Alguns procedimentos. A gente vai fazer momentos que vai ser junto, né? De forma coletiva, é claro, que a gente vai tentar manter o máximo de distanciamento. A gente vai se encontrar mais junto, assim, só nos momentos dos procedimentos que sejam mais necessários, mas vai existir, né, esses momentos. Mas a gente vai estar lá com álcool, todo mundo com a sua máscara, sem poder estar tirando, né, ou sem estar fingindo que está usando, na verdade. Então, venham bem dispostos também, né, vou precisar que vocês venham bem dispostos, porque é uma atividade prática, então tem que se mexer realmente. E assim, a gente vai aprender os procedimentos e a gente vai fazer os procedimentos. Né? Só ver fazer não adianta, né? A gente vai ver fazer, repetir uma vez, repetir duas, repetir três, e assim a gente vai. Para aprender primeiros socorros é sempre assim, em qualquer situação. Tá certo? Todo mundo anotou aí as datas? Até anotar aqui Ok, também. tudo ok. Alguma dúvida, gente? Então, venham de forma confortável. E se puderem, por favor, dar uma revisadinha na parte teórica, nas apostilas que eu passei para vocês. No primeiro momento, eu vou fazer vou fazendo, né, um resgate, vou levar os slides e vou expor lá para vocês verem e estarem lembrando, né? Vamos ver só de ver aquela imagem que já viu anteriormente, já consegue se lembrar. Mas aí, esse é o momento da prática, eu sei que vocês estão ansiosos e eu também estou. Para a gente começar, né? Voltar às nossas aulas presenciais, graças a Deus. Então, vamos lá. Pessoal, quem já, mudando aqui de assunto, quem já fez atividade? Comecei ainda não. Não, teve uma ou duas pessoas que mandou para mim já. Não me lembro quem foi. Doze, nove. Parece que não foi ninguém daqui, né? Então vamos embora. Eu vou colocar aqui a atividade para a gente discutir. Eu mandei, professor, não sou eu, Miss Glenn. Foi? Eu Ótimo. mandei para a senhora no WhatsApp. Certo. Então deve ter sido você. Sim. Vou colocar aqui a nossa atividade. Então, na primeira questão, falei para vocês já das notas, né, dessa atividade. Falei não? Como na outra disciplina, eu vou atribuir uma nota para essas atividades, para esses exercícios. Então, eu já passei um, né? Então, vai ter mais dois. Que um deles eu vou enviar hoje para vocês me entregarem na próxima semana. Não na segunda-feira.
Mas aí esses exercícios eles vão contar, né, como a segunda nota de vocês, juntamente com a prova. Então vocês vão fazer a prova vai ser uma nota, as atividades também juntas vão valer 10, né? Então vai ser 2 notas. Quem porventura não fizer a atividade vai ter que fazer a segunda chamada de recuperação que é a avaliação seguinte, né? E quem fez as atividades, fez a prova, conseguiu atingir a nota, pronto, já foi aprovado. Se não, tem que fazer a recuperação. Só fazer a prova não vai ser o suficiente. Então, gente, eu perguntei para vocês qual era a importância das NRs. Eu acho que essa é uma pergunta que ela é pessoal. Não tão pessoal, mas cada um vai responder o que acha, na verdade, né? O que acredita que seja a importância das NRs. E aí, alguém arrisca? Regulamentar, né? Sim. É muito bom, né? Muito importante, porque imagine se cada um fizesse o que quisesse. O que desse na cabeça. Eu acho que não ia dar muito certo. Ia ser igual o filme Charlie Chaplin. É um conjunto de regras, de normas, né, professora? Isso, que vem regulamentar, né? Como o próprio nome já diz, o nosso colega falou também, né? Regulamentar as ações do trabalho, né? Os tipos de trabalho, as atividades realizadas no trabalho e do trabalho, e para o trabalho, na verdade. É uma forma de orientar o trabalhador, né? De orientar o empregado, de orientar o empregador a respeito dos seus direitos e deveres, das suas atividades, das suas ações. É uma forma da gente auxiliar para que seja uma relação saudável, né? Na verdade, porque lá na outra disciplina a gente estava falando sobre essa questão dessa preocupação com a saúde do trabalhador que antes não existia, né? No caso, o que se fazia anteriormente era forçar o trabalhador até não poder mais, no caso, né? Que era um trabalho aí de 12 horas, e sem pausas, né? Sem descanso, sem mal poder ir ao banheiro, forçar ele de uma forma como se ele fosse uma máquina, na verdade. E muitas vezes, quando essa máquina de tão forçadamente trabalhar, essa máquina sofreu algum tipo de dano, né? No caso, adoecia, essa máquina, no caso, era substituída, né? Era assim que o ser humano era visto, substituída por uma outra. Então, a NR, ela vem trazer justamente essa preocupação com relação à saúde e à segurança do trabalhador, né? Tanto que a gente vai sempre falar sobre SST, né? Sobre segurança e saúde no trabalho. E esse, na verdade, é o objetivo e a importância das NRs. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que é para normatizar, para aplicar multa, enfim, para essas coisas, mas na verdade, se não existisse, né, todo mundo ia fazer o que queria e pronto, acabou. Se não, não seria interessante. Aí eu perguntei também do que se trata a NR9. Alguém lembra? Nomezinho bem comprido. A gente tinha um nome super fácil, né? NR9 antes, que era o PPRA, né? 4 palavrinhas e já estava tudo resolvido. Agora se tornou um pouco maior. Quem arrisca? Eu vou querer arriscar na do 3, essa daí eu não vou arriscar. Arriscar no 3? Alguém se lembra de alguma coisa da NR9? Do nome? Do que se Eu trata? anotei, estou procurando onde foi que eu anotei.
Cuida! E aí? Do que se trata ANR9? Estão falando no bate-papo. Alguém diga o que é, porque eu não estou vendo daqui. Nada, povo de Deus. É os riscos ambientais, sei lá. Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da implementação de programas de prevenção de riscos ambientais. Hum. Hum. Encontrei aqui, professor Macola, viu? Eita, cuide, diga. Cadê? Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do controle da ocorrência de riscos ambientais. Não. Vamos lá. Essa daí é a antiga, viu, Varusca? Essa é a antiga NR9. Essa é a velha, vulgo já foi. A NR9 nova, né? Ela veio, engraçado, né? A NR9 antes era mais longa, o nome mais simples, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E agora a gente tem uma NR mais enxuta, porém com um nome super comprido, né? Que é a Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, sempre que a gente falar de NR9, a gente vai se referir às exposições, né? Aos riscos. Quais riscos? Aí eu tenho que lembrar que não são os 5 como eu conheço. Só são 3. Quais são os 3? É os biológicos, os químicos e os físicos, né? Então, se eu vou fazer uma avaliação dessas exposições, desses riscos, né? Então, eu vou fazer avaliação e controle da exposição desses riscos ocupacionais. Quais riscos? Porque a gente não pode também deixar isso no ar. Os físicos, os químicos e os biológicos. Então, a NR9, ela vai justamente fazer essa avaliação desses riscos que eu mencionei, né? E esses riscos, eles vão ser mencionados lá no gerenciamento, né, de risco, no GRO e no PGR, né, que é o próprio programa. Se anteriormente o PPRA se tratava de um programa de prevenção de riscos ambientais, no caso, o PGR, né, ele veio para substituir como um programa de gerenciamento de riscos, mas se refere somente aos riscos físicos, químicos e biológicos. Raias ergonômicas, olha aí a situação. Então, é isso que se trata a NR9, tá, gente? Se lembrem. Agora, número 3.
Quem é responsável pela avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos? Era a resposta, porque alguém disse que ia dizer. Pelo curso da gente, só pode ser um técnico de segurança. Também. Eu também acho que só pode estar lá. Eu acho que quando a gente estava falando sobre gerenciamento, né? Não dizia, né, nada a respeito do técnico de segurança. Na verdade, não se referia a nada, a nenhum profissional do SESI. Oi. Mas eu já vi o técnico de meio ambiente também sendo responsável por isso. Sozinho? Não, em conjunto com o SESI. Ah, sim. Entendi. Você agora me assustou, viu? Se ele tivesse sozinho, vai dizer, caramba. Ou então ele é como os colegas que a gente tem. Tem muitos técnicos de segurança que são técnicos de meio ambiente também. Mas, continuando, né? Só falta dizer que é o técnico de segurança. Na verdade, é o que falta dizer. Deixar claro, né? Que, então, já que não deixa claro, a gente, na verdade, não pode afirmar, né, quem é de fato. Mas a gente já subentende que vai ser essa equipe do GRO, né, que vai fazer esse planejamento dessas atividades, o planejamento a respeito do PGR, né, vai fazer esse levantamento. Então, na verdade, quem é responsável vai ser essa equipe, né? Mas qual é o tamanho dessa equipe, né? Quantas pessoas, quem são de fato, não deixa claro, né? Na verdade, vai ficar a cargo da empresa acabar nomeando e responsabilizando. Né? Mas, na verdade, é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Eita, Jesus. Número 4. Qual a relação da NR9 com o PGR? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? É uma resposta pessoal ou ela tem uma resposta pronta? Sim, cada um vai dar a sua, assim, no sentido de encontrar, né, uma relação, na verdade, mas a relação, ela existe, de fato. O que é que vocês acham? E os dois gerenciam os riscos, eles têm uma direção para controle dos riscos. Eu acho que os dois estão indo aí nesse caminho, né? Estão indo no mesmo caminho, percorrendo, na verdade, o mesmo caminho, na verdade, para chegar no mesmo fim. A NR9 traz a avaliação. Cadê o povo daqui, hein? Saíram? E aí, minha gente? Vocês acham que caminham para o mesmo destino? Sim. O objetivo de cada um, né? No caso, a NR9 é responsável por fazer a avaliação. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos ligados à segurança e saúde do trabalho. Entendeu essa coisa? Repita aí, por favor. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos,
programas, documentos previstos na legislação Segurança e Saúde do Trabalho. Sim. Então, depende do outro, né? Na NR9 a gente vai fazer a avaliação dos riscos, avaliação e controle. E o PGR, ele se trata exatamente, né, do programa que é utilizado para poder fazer esse gerenciamento desses riscos a partir dessa avaliação, a partir desse controle. Né? Então, a NR9, ela também tem outra função, né? Ela vai acabar estabelecendo alguns parâmetros para a elaboração do PGR. Lembra que no PGR tem que estar o inventário dos riscos, não é isso? Sim, E o plano de ações, né? E isso a gente só vai conseguir a partir da NR9, que é essa avaliação e controle. Então, sem isso, a gente não consegue elaborar esse documento, não consegue estabelecer uma programação para esses planos de ação, esse plano de ação, essas atividades que vão ser realizadas nesse plano de ação. Concordam? Sim ou não? Sim, professor. O pessoal está respondendo no chat também. Depois você diga aí, porque eu não estou vendo, não. 555. O que devemos considerar ao identificar um agente de risco ocupacional? Não entendi foi se considerar. O que é que a gente deve perceber desse risco? Né? Eu percebi que aqui tem um risco ruído. O que é que eu preciso analisar, avaliar nesse risco? Se for um ruído, tem que verificar a exposição, né? Os decibéis, ver se está insalubre ou não. Tem que fazer a medição para ver quando. Para saber de forma quantitativa, né? Quanto é esse ruído. Aí eu preciso fazer uma. Como é que chama? Saber quanto tempo esse trabalhador ele trabalha com esse ruído, né? Fazer uma dimensão. Quanto que esse ruído, ele, assim, a severidade, na verdade, desse risco para o trabalhador, né? A severidade a gente consegue identificar a partir das doenças e dos agravos que eles podem causar, né? Eu sempre que eu lido com risco, eu sempre tenho que fazer uma ligação direta com as doenças que aqueles riscos podem causar, né? Se eu tenho um risco ruído, então a primeira coisa que me vem à cabeça é surdez. Esse indivíduo ele pode desenvolver uma surdez. Mas será que pode mesmo? Eu vou descobrir isso a partir dessa medição que eu vou fazer, né, de forma quantitativa. Quantos decibéis está esse ruído? Depois, quando eu descobrir, aí eu vou saber quanto tempo esse trabalhador está tendo contato direto com esse ruído. Aí, dependendo fazendo essa comparação. Oi?
Tem cálculo para isso? Como é feito esse levantamento Não, aí? na verdade já existe tabela, né? Inclusive na NR17 ela já traz, né? Mas eu acredito que para a NR9 eles vão trazer novos anexos falando sobre isso. E Mas, essa por exemplo, exposição tem que ser de quanto tempo? oi? A exposição tem que ser de quanto tempo de ruído? Depende dos decibéis. A tabela, ela traz numa contagem inversa. Quanto maior a altura, menos tempo de trabalho. Então, quanto mais alto o ruído, né? Isso tanto o ruído de impacto, como o ruído intermitente, né? Aquele ruído que é constante. Então, é uma coisa que é inversamente proporcional. Quanto maior o ruído, menos tempo o trabalhador suporta. Ele pode ficar naquela exposição, né? Então, isso é avaliado, e se eu tenho uma exposição alta e o ruído alto, então eu já tenho, não preciso ser médico, na verdade, para ter essa noção de que a pessoa pode desenvolver uma surdez. O que eu podia não saber é que pode causar uma surdez. Pode causar várias coisas. Vai causar zumbido, né? Vai causar dor de cabeça, vai causar várias coisas. Mas, na verdade, o que é mais grave seria a surdez definitiva. Estou vendo aqui que é de 85 decibéis por 8 horas. Isso aí é o limite. 8 horas de trabalho são 85 decibéis. Aí, se for mais alto, no caso, você tem que trabalhar menos horas. E assim vai. Então, essa questão da severidade é se a causa, aliás, a doença que tem relação com o risco, se é uma doença grave, se é algo permanente. Porque, de acordo com o ruído, ele pode começar a desenvolver zumbido, né, zumbido no ouvido. Depois ele pode começar com a surdez temporária, porém com afastamento ele volta a ouvir, né? Mas depois de anos de trabalho com aquele ruído, provavelmente ele vai desenvolver uma surdez definitiva. Então isso é algo grave, né? É algo que você comprometeu realmente a saúde do trabalhador. Muitas vezes isso não é levado em consideração, porque isso é uma coisa a médio e longo prazo. Aí muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção por causa disso, né? Até nas aulas, quando a gente comenta, por exemplo, a pessoa que está o tempo todo em contato com poeira de madeira, por exemplo. Não sei se vocês já entraram numa madeireira, enfim, nesses lugares. Eles dispersam, né, uma poeira, e essa poeira ela pode ser muito fina, que até quando você não é acostumado, no caso, você entra num ambiente desse, você já se sente sufocado. Não consegue muito respirar. Mas as pessoas que trabalham nisso há algum tempo, isso é com qualquer substância química que se disperse no ar. Por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina nem sente mais o cheiro do combustível. Mas, na verdade, é benzeno, né? Que você está inalando todos os dias. Então, isso é uma coisa a longo prazo, não acontece agora. Então, as pessoas, às vezes, elas não levam isso em consideração. Ou então diz que já está acostumado. Então, voltando àquela história da poeira. Aquela poeira, ela vai sendo inalada todos os dias e vai sendo armazenada no sistema respiratório. Isso aí o trabalhador, dependendo do trabalhador, ele pode começar de vez em quando com as crises dependendo da pessoa, né, de rinite alérgica, né, pode desenvolver uma bronquite e tal, né, doenças que se curam, na verdade, mas que são apenas parte do processo, para depois ele desenvolver algo pulmonar grave, né, como é que chama? Lesões no pulmão, né, de forma grave, que vai comprometer realmente o sistema respiratório, né? A pessoa mais na frente
já com uma certa idade, já desenvolve uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, algo que não tem cura, e assim vai. Então, a associação, né, que a gente deve considerar, né, quando a gente identifica um risco, é a exposição desse trabalhador a esse risco, né? Consequentemente, quando a gente avalia essa exposição, a gente faz essa ligação direta com a doença as doenças, na verdade, que ele pode desenvolver para a gente avaliar a severidade, na verdade, do risco. Número 6, né? Como as exposições elas devem ser avaliadas? A gente vai ter que criar, né, uma lista de riscos fazer a associação com a função. Estou sentindo que vocês têm que dar uma olhadinha na NR9 de novo. Vamos fazer inventário de riscos. Já imaginou se a gente fizesse lá no CETEP? Seria muito bom. Faria um inventário dos riscos, uma listagem. Aí a gente ia avaliar de acordo com a ocupação, né, com a função de cada trabalhador. Porque, assim, o risco, ele existe, mas os trabalhadores, os empregados, né, no caso, eles sentem, vivenciam esses riscos de forma diferente, né? Existem aquelas pessoas que trabalham diretamente, de forma muito próxima. Existem pessoas que estão sujeitas, porém, porque estão no mesmo ambiente, mas desempenham outra função. É tanto que quando a gente vai fazer medição de ruído, a gente faz a medição do ruído na máquina, né? A gente faz a medição do ruído em outro lugar da sala, do ambiente, onde está sendo propagada. A gente faz a medição da altura do ouvido do trabalhador, porque não necessariamente ele trabalha próximo. Pode trabalhar manipulando de forma mais longe. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para avaliar. Certinho, minha gente? Segunda-feira, né? Nossa atividade, eu disse que era segunda-feira?